Chama-se Navigatio Sancti Brendani, é o nome da obra, ela está em latim, mas tem traduções, né? Inclusive na internet tem uma tradução para o inglês dessa obra, né? Quem foi São Brandão? É um monge, né, irlandês que ele narrou algumas experiências místicas que ele teve, e nessas experiências místicas ele indica a existência de terras atlânticas, terras a oeste, e ele chama essas terras a oeste de Ri Brasil, o Brasil, com Z, do jeito que é a grafia do nosso país, né? Ou Rai Brasil, né? Ele usa essas três expressões para falar dessa ilha, e a tradução no dialeto, né, que era falado pelos bárbaros na Irlanda, né, na época lá de São Brandão ainda havia bárbaros não catequizados, e essa influência dos dialetos era muito grande, então no dialeto deles, Brasil, né, ou Brasil, significa o quê? Terra afortunada, terra abençoada. E São Brandão fala que existia uma ilha atlântica e ele dá as coordenadas geográficas dessa ilha atlântica, onde ela ficaria. E essas coordenadas geográficas, elas coincidem, pasme, com a nossa terra de Santa Cruz, né? Então São Brandão ele fala disso, inclusive muitos tratam como lenda essa narrativa de São Brandão, mas São Brandão e os biógrafos, aqueles que narraram a vida do santo, não tratam como lenda, mas sim como experiências místicas. Inclusive, nessas experiências místicas é dito que Nosso Senhor manda que São Brandão estenda um dia a capa dele, né, do hábito monástico, estenda a capa sobre o mar e que navegasse sobre a própria capa, para que fosse conduzido a um lugar onde ainda não conhecia o nome de Nosso Senhor, e ele deveria vir até esse lugar. São Brandão ele diz que viaja até a ilha afortunada, a terra afortunada, né? E ele vem e fala com a gente que havia aqui, a respeito do que fazer e como viver. Quando o Padre Manuel da Nóbrega chega aqui, o Padre Manuel da Nóbrega, né, nas chamadas Cartas do Brasil, é o nome desse conjunto de cartas do Padre Manuel da Nóbrega, né? As Cartas do Brasil do Padre Manuel da Nóbrega. Ele conta o seguinte, que ele chegou em algumas tribos aqui no Brasil, e quando ele começou a catequizar essas tribos, ele falou de Nosso Senhor, falou da Virgem Maria, falou dos apóstolos. Essa era a ordem dos jesuítas. Eles falavam primeiro de Deus, depois eles falavam da Trindade, Deus unitrino. Para ensinar o mistério da Trindade, os jesuítas usavam o recurso da flor do maracujá, né? É muito curioso, não é à toa. Por que Nossa Senhora Aparecida é uma imagem da Virgem Maria com os cabelos enfeitados com flor de maracujá? É muito curioso. A imagem da padroeira do Brasil tem flor de maracujá no cabelo. E os jesuítas usavam a flor do maracujá para dizer uma só flor e 3 pedúnculos. Assim é um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então é muito curioso assim, essa catequese deles. Então eles falavam do mistério da Trindade, eles falavam da Virgem Maria, Mãe de Deus, e depois dos Santos Apóstolos. E curioso que havia uma comoção e um burburinho entre os índios, o Nóbrega ele narra isso, quando se falava especialmente de um apóstolo, que nem é o mais venerado de todos, né? Ele é muito conhecido, mas não é o mais venerado, né? Nem de longe. Quando eles falavam de São Tomé, quando falavam de Tomé, havia um burburinho. O Nóbrega, numa das cartas, ele narra que os índios até pulavam, quando ouviam que aí eles pulavam, cantavam e repetiam para os jesuítas, né? Sumé, sumé, zumé, né? Nas línguas derivadas do tupi, zumé ou sumé é o equivalente a Tomé, em língua portuguesa, né? E aí os jesuítas ficaram, né, meio preocupados com aquilo aí, falaram, mas como assim, né? Vocês estão demonstrando toda essa familiaridade? E aí os índios relatavam, não, ele esteve por aqui, esse a gente conhece, os outros nós não conhecemos, mas esse a gente conhece, ele esteve por aqui, e ele falou a mesma coisa que vocês falam, né? E aí então os índios começavam a narrar para os jesuítas o que eles tinham ouvido, né? E aí, o que mais impressionou, quando o Manuel da Nóbrega ouviu isso pela primeira vez, o primeiro relato que ele ouviu foi na Bahia. Ele falou, bom, deve ser uma coisa localizada, às vezes estão confundindo com alguma divindade deles, mas qual foi a surpresa do Manuel da Nóbrega? No Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, na Paraíba e no Ceará, haviam os mesmos relatos da presença de Zumé, em tribos diferentes, de línguas diferentes, né? Inclusive, uma dessas tribos, que foi encontrada aí
pelo Manuel da Nóbrega, quando ele veio catequizá-los, foi a tribo que depois originou a vila de São Lourenço de Niterói, onde existiam os temiminós, né? Então, quando eles chegam aqui em Niterói, os índios de Niterói falavam, não, o Zumé passou por aqui. E aí, mais impressionados ainda, quando eles chegam a Cabo Frio, o que os jesuítas vão ouvir? Os índios levam, né? Eu tentei descobrir onde é esse rochedo, esse penedo, essa pedra, e não consegui descobrir ainda vou descobrir. Chegaram ali a Cabo Frio e os índios foram levar os jesuítas, falaram, não, venham até aqui para vocês verem. E mostraram uma pedra, né, que de fato chamou a atenção dos jesuítas, porque a pedra ela parecia estar afundada como cera. Esse é o relato do Nóbrega, ele diz assim, parecia que a pedra era feita de cera mole, né, cera quente, e dava-se a impressão de que alguém tinha batido com um bordão de pedra naquela pedra e afundado. E os índios relataram exatamente isso. Falou, não, quando ele esteve por aqui, ele nos disse que nós não podíamos casar com mais de uma mulher. E nós não concordamos, nós queríamos mais de uma mulher. E o que o apóstolo fez? Ele bateu com um bordão com tamanha força que marcou a pedra. Isso impressionou os índios, né, que então resolveram viver com uma mulher só, né? Então, e isso os jesuítas vão narrar, porque dos 252 povos indígenas existentes no Brasil, na época do descobrimento, eram 2 ou 3 que praticavam a poligamia. A grande maioria dos índios brasileiros eram monogâmicos, né? E eles insistiam na questão da monogamia, na questão de se dizer a verdade sempre, nunca mentir, nunca omitir. E os índios começaram a dizer para os jesuítas, ele que nos ensinou isso aí, né? E ele nos falou, né, de Deus. Então os índios, os temiminós aqui no Rio de Janeiro, os tupis em São Paulo, né, os guaianazes também em São Paulo, disseram para os jesuítas que eles chamavam o apóstolo Sumé ou Zumé como o Deus pequeno, né? E aí os jesuítas perguntam, mas por que ele é o Deus pequeno? Porque ele veio para anunciar o Deus grande. O Deus grande era de quem ele era apóstolo, né? Então Nosso Senhor é o Deus grande, Tomé é o Deus pequeno. Então esse é um relato pré-histórico da presença cristã no Brasil.